Sejam todos bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. Esse episódio é para vocês, arquitetos, engenheiros, síndicos, construtores e todo profissional ligado à construção civil. E para você, estudante, seja da área de técnico de edificações, de engenharia, de arquitetura, fica ligada que esse episódio vai ser para você. Hoje a gente trouxe um tema ligado à construção civil, que a gente vai falar sobre para quem atua especificamente naquela área do setor da qualidade da construção civil. E para essa área a gente trouxe o seguinte tema: técnico e engenheiro, a qualidade e o recebimento de obra. Qualidade, recebimento de obra. O que é que isso tem a ver dentro da construção civil? E para conversar sobre esse tema, eu trouxe Karen Gomes. Ela é técnica de edificações e estudante de engenharia civil. Atualmente, ela está em uma construtora atuando nessa área. Seja bem-vindo, Karen, ao Papo de Engenharia. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada com esse convite. E creio que a gente vai compartilhar, né, muita coisa boa. Karen, que bom. Eu também estou muito feliz por você estar aqui comigo, viu? Vamos bater esse papo maravilhoso dessa área da qualidade, recebimento de obra. Essas áreas têm a ver uma com a outra, Karen, da construtora? Com certeza. Uma delas, acho que sem a outra fica um pouquinho desorganizada. Mas uma complementa a outra. As duas juntas. É. Perfeito. Não se encerra uma obra sem ter tido uma boa qualidade dentro do canteiro de obras? Não, acredito que sim. Uma obra de excelência, né? Uma obra que não tem muitas pendências, não tem muitas não conformidades, precisa de um setor de qualidade ajudando, né? Naqueles detalhes que muitas vezes, pela obra ter um macro, né? Ter um estrutural, ter todos aqueles cuidados que acabam sendo muito grandes, né? Precisa dar qualidade para estar olhando aqueles detalhes que às vezes são deixados passar, né? E são tão essenciais, né? Com certeza. Para a boa entrega do produto final. Karen, você é muito jovem, Karen. O que foi que fez você fazer engenharia civil? Como começou essa sua trajetória, Karen? Então, a minha trajetória na engenharia civil, na verdade, começou no técnico, né? No técnico em edificações, que na verdade começou no ensino médio. Eu decidi fazer o técnico em edificações quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental e eu estava querendo estudar no IFAL e aí eu fui escolher qual era o curso que eu ia fazer e aí eu comecei na eliminatória, porque eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Você tinha quantos anos na época, Karen? Meu Deus, eu tinha 15 anos, 14 anos. Muito jovem, jovem, né, Karen? Técnico em edificações. E foi uma decisão muito boa, graças a Deus. Foi uma decisão assim... Não imaginaria que com aquela idade ia determinar tanta coisa, né? Sim. Mas quando eu decidi ser técnica em edificações, eu fui olhando o curso assim, eu vi que tinha matemática, eu disse, não, vou por aqui, porque eu não gosto muito das outras áreas. Escolhi o técnico, cursei o curso, né, de técnico em edificações, fui me descobrindo ao longo do curso. Acho que nos primeiros anos eu não me identifiquei tanto, mas pro final foi que eu fui me apaixonando por algumas áreas, principalmente a de elementos estruturais. Essa é a matéria que eu mais gostei no curso. Acabei me tornando monitora. E aí me formei no técnico, decidi trabalhar para saber se era exatamente nessa área. E aí eu descobri que eu queria fazer realmente engenharia civil, depois que eu comecei a trabalhar na construtora, mas principalmente num dia específico. Vamos visitar uma obra em fundação. Sim. Meu coração acelerou tanto. Eu fiquei tão feliz de ver aquela estrutura. Aquela estrutura. Tava na fundação, a imensidão da obra, assim, o canteiro. Aquela energia, a concretagem. Quando eu vi aquilo tudo, eu disse, caramba, é isso. Não tem outra coisa. Ô, Karen, e você, né? Voltando ainda um pouco, né? 14 anos. 14 anos. Aí você disse que um dos pontos foi que você gostava de matemática. Isso. Aí você decidiu fazer técnico de edificações. Isso. Você se imaginava já entrar em uma construtora, já começar a trabalhar
Você já imaginava que seria tão fácil isso chegar para você? Eu não tinha a menor noção de como seria, né? Uhum. Às vezes a gente tem uma experiência no acadêmico, a gente tem uma experiência no estágio e a gente não tem dimensão do mercado de trabalho, né? No acadêmico eu escutei muita... A gente sempre escuta, né? Piada sobre engenheiro e Uber e não sei o quê. E também no acadêmico eu escutei profissionais, né, que estavam atuando na parte acadêmica, né? Então, eu escutei professores que já tinham tido alguma experiência, mas não estavam tanto na parte de obra, de construção civil. Estavam mais nessa parte de ensinar, né? E aí, eu não tinha dimensão da quantidade de oportunidades, do mercado de trabalho, né? Da construção civil. E eu não me imaginava de forma alguma, né, nessa oportunidade. Eu vejo que foi muito a mão de Deus, na verdade. Ter entrado, assim, numa construtora como a que eu tô agora é muita graça de Deus. Eu fico, assim... Às vezes eu paro e digo, caramba, tô aqui vivendo um sonho, Sim. sabe? E eu não tinha a menor noção de que ia estar vivendo isso tudo hoje com tão pouca idade, né? É verdade. O fato de você ser técnica em edificações facilitou essa entrada na construtora? Com certeza. Peraí. A gente vai ter que fazer de novo essa pergunta. Quem foi? Porque ele apagou a luz e ficou escuro. Ah, tá. O fato, só refazer a pergunta. Tá. Marca aí o time, né? Para depois você fazer o corte. Quando for para continuar, diga, né? Pode falar. Posso? Pode. O fato, Karen, de você ser técnica em edificações facilitou a entrada na construtora? Com certeza. O conhecimento, né, o estudo que eu tive como técnica facilitou muito, né, para poder entrar na área, né, para poder atuar. Eu não estudei tanto, né, quanto um engenheiro estuda, eu não tenho toda essa parte essa bagagem, mas com certeza eu tenho uma noção básica, né, do que é a construção civil. Eu adquiri alguns conhecimentos durante o curso técnico e isso facilitou muito, tanto para entrar quanto para permanecer, né? Certo. Ô, Karen, e hoje você é estudante de engenharia civil. Qual foi o fator decisivo que fez você seguir essa etapa agora na universidade? Acredito que, como eu falei, né, anteriormente, foi atuar na área, né? Às vezes a gente tem uma experiência no acadêmico e a gente não tem noção de que a prática, né, ela é bem diferente da gente estudando. E, assim, a prática ajudou muito para decidir que eu queria fazer realmente a engenharia civil. Porque foi trabalhando que eu descobri que a engenharia não é só obra. Tá. Eu descobri que a engenharia é qualidade, que a engenharia é assistência, que a engenharia é diagnóstica, que, enfim, a engenharia em impermeabilização tem projetos, tem estrutura, né? Tem estrutura. Estrutura é obra. Não, tem projetos. Tem projetos. Que é associado à obra, mas não precisa você estar tanto na obra, né? E quando eu descobri que era um mundo, assim, muito rico, com muitas áreas, com muitas coisas, eu me apaixonei completamente. Eu disse, é isso, não tem como fugir. Fui escolhida pela engenharia. Né? A engenharia, ela é apaixonante, né? Quem se identifica com a área, uma vez que quer fazer engenharia, é apaixonante. Eu mesmo sou apaixonada pela engenharia, mas eu quero focar um pouquinho mais na sua trajetória, que é muito bonita, Karen. Karen, você é muito jovem, teve essa oportunidade na construtora, né? Entrou como técnica. Qual foi o principal desafio que você enfrentou quando você começou a atuar como técnica de edificações em uma construtora? Eu acho que um dos desafios mais, talvez, esperados também, né, que eu mais tive, assim, é com relação à idade, né? Eu entrei com 18 anos, né? E aí, como é que uma técnica recém-formada, com 18 anos, na área da qualidade, chega para um pedreiro que está há 15 anos na área E diz que ele está errado. e dá um não conforme. Acredito que essa foi a parte mais desafiadora, assim, né? Lidar com essa parte, né? Lidar com o novo. Acho que o novo, ele sempre assusta. O novo é sempre um desafio, né? Mas é aí que a gente põe a coragem e vai-se embora. E, assim, foi um desafio, realmente, no começo, né? Chega lá e
ver, né, os olhares, assim, às vezes. Mas quando a gente se posiciona de uma forma legal, sendo humilde, né? Quando a gente se posiciona de uma forma que, assim, né, pra trabalhar junto, né? Eu acredito que é isso. Equipe, né? É uma equipe. Então, assim, como técnica, eu não cheguei falando, olha, eu sou técnica e tudo mais e tô reprovando, não. Eu sempre tentei administrar a forma como falar, né, com as pessoas, e isso sempre ajudou muito. A educação e o posicionamento. Então, eu consegui quebrar esse desafio, né, da idade e tudo mais de uma forma bem leve. Com simpatia, com leveza, né? Sem arrogância, sem Com truculência, certeza. né, Karen? Que a gente às vezes vê, a gente até já teve experiências, né? De estudantes que chegam a atuar numa construtora e enche o peito, né, Karen? E se acha. Isso não leva a nada, né? Qual foi o fim dessa pessoa? Né? A porta da saída. Karen, você estava falando aí da qualidade, né? Dos seus desafios que você enfrentou. Na sua visão, Karen, para quem está nos assistindo, seja os estudantes de engenharia, os curiosos dessa área da qualidade, o que é que você diria para essas pessoas? O que vem a ser o sistema de gestão da qualidade em uma construtora? Bom, acredito que o sistema de gestão da qualidade faz parte de cada processo da obra. Vai desde o início, né? Desde da parte da fundação até a entrega em si, né? O setor da qualidade, ele é responsável por lidar com os processos, né? De como é feita a execução de cada partezinha da obra, de cada detalhe, se está dentro de norma, se não está, se está sendo feito com os equipamentos certos, enfim. E também faz parte durante o processo de entrega, né? Quando a gente vai vistoriar se tudo realmente está dentro da expectativa, dentro daquilo que foi vendido, né? Quando a gente vai fazer uma entrega de um apartamento, eita, tá tudo dentro do apartamento, estão todos os acabamentos, foi tudo entregue de uma forma íntegra, não tem nada danificado. A qualidade, ela acompanha cada pedacinho desse, né? Para poder entregar tudo da melhor forma possível. Você falou aí da entrega de obras, né? Foi uma das áreas que você mais atuou da qualidade na construtora? Certeza. Me conta um pouquinho, como é o dia a dia de uma profissional da qualidade que atua nessa área do recebimento da obra para poder entregar a obra para o cliente final, não é isso? Como é esse dia a dia dessa profissional? Eu diria que tem sido muito corrido. A gente está entregando, né? Finalizando a entrega de 2 obras. E são dias muito intensos, né? Mas como técnica, assim, é muito interessante acompanhar o processo. No começo a gente começou elaborando checklists, né? Para poder conferir cada item entregue, né, no apartamento. E depois fazendo a inspeção dos apartamentos para ver se eles estão prontos para entrega. E finalmente entregando ao cliente, né? Então, é isso. É gostoso. É muito bom. Ô, Karen, existe alguma habilidade que você vê que é essencial ter para atuar nessa área da qualidade? Acredito que ser observador é muito importante. Acho que é uma das principais coisas, ser observador. Você precisa ter, né, aquele olhar diferente para as coisas. Você precisa saber identificar, né, quais são as falhas normalmente que a gente pode encontrar nos apartamentos, quais são as coisas que normalmente são deixadas passar, né, para que aquilo que normalmente é falha, aquilo que normalmente é pendência possa não ser mais, né? Possa não ser mais deixado passar. Né? O que é que você acha mais interessante? O que é que combina mais com a Karen? Essa parte de fazer a inspeção do recebimento da obra ou o papel de ser de estar fazendo a inspeção para a entrega da obra? Como é que você vê essa diferença e qual é que você mais se identifica, Karen? Eu acredito que o mais leve é receber. Porque você recebendo, você pode fazer assim, né?
você está recebendo a obra, eu sou a cliente. Sim. Aí você está me entregando a obra. Você acha mais fácil? Ah, não. Você Eu acha- tinha entendido. Ah, tá. Porque lidar com o cliente não é fácil, né, Karen? Não, não é fácil. Ah, Acredito que muito mais simples lidar com a obra, né? Ah, E poder tá. fazer esse acompanhamento. E é muito diferente, é muito engraçado como muda de cliente para cliente, né? Tem cliente que, assim, olha os detalhes mínimos. A gente não acredita, né, Não Karen? acredita. Ô, Karen, olha um arranhão no guarda-corpo que a gente não enxerga aquele arranhão, né? Até hoje eu não esqueci um cliente que viu uma manchinha de nada no cantinho, perto de onde fica a geladeira. Nunca esqueci aquela mancha Na pintura. na pintura. É. E tem cliente que não tá Tá preocupado. nada. Que a gente faz Só- entrega em 5 minutos, né? Faz entrega em 5 minutos. Mas eu acho que é muito mais fácil fazer a vistoria pela obra, né? De controle, pra ver se tá tudo ok. É muito mais leve, porque sou eu sozinha, né? Lá É. dentro. Só vendo o que falta, o que não falta, o que precisa ser reparado ou não. Falando dessa função em construtora, é muito importante na construtora ter essa profissional, né, Karen? Com certeza. Você acha que é essencial? Eu acho. Eu considero essencial, né, hoje. Eu não tinha noção do quão essencial era até começar a atuar na área e perceber como algumas coisas, às vezes, não tem como ter um controle se não tiver o controle da qualidade. Então, assim, às vezes, a gente tem o gestor da obra, ele consegue, né, fazer a gestão, preparar os apartamentos, fazer tudo, mas às vezes com a dimensão da obra, o gestor não consegue reparar se está faltando rejunte naquela parte do box que posteriormente pode se tornar uma infiltração. Certo. Então, a qualidade, ela consegue fazer essa conferência, né? Poxa, num apartamento de 4 apartamentos, como é que ia notar que no terceiro banheiro ia ter um ralo entupido, sabe? Certo. Essa conferência, esse cuidado, essa inspeção que muitas vezes não é feita porque não é realmente, né, função daquela pessoa, né? Então, precisa realmente ter alguém no setor da qualidade fazendo essa conferência, se tá tudo conforme, se não tem nada vazando. E eu acho maravilhoso trabalhar no setor da qualidade com o setor da assistência. Sim. Porque é uma troca de experiências, é uma troca de informações e assim, né, de faltas que às vezes a gente precisa comunicar um ao outro para saber aquilo que a gente pode melhorar sempre. Pode falar. Então, por exemplo, nunca ia saber que a gente precisa ter tanto cuidado com o silicone de um div box, né, da pecinha de granito que fica no box, porque tem muito problema de vazamento no box, porque o silicone não foi colocado devidamente. E assim, às vezes, não sei, a forma como colocaram, enfim, encontrei inúmeras vezes uma brechinha de nada. É o que a água precisa, né? Que é o que a Pra água fazer precisa. aquele estrago todo. E a gente vê como... Quanto mais a gente faz a vistoria, mais a gente vê o quão essencial é esse setor na parte da obra. O que é que você vê de mais pendência de obra? Qual entre todos os sistemas, o que é que você vê que é mais falho na hora de executar uma obra, Karen? O que é que você vê como mais recorrência? Eu acredito que realmente é a parte do acabamento, né? Às vezes a gente encontra bastante coisa mínima, né? Como eu falei, a parte do silicone, a parte do rejunte, que às vezes tem uma coisa ou outra. Que passa despercebido, Que passa muito despercebido. E é importante também, Karen, no momento da vistoria da qualidade na obra, como construtora, fazer alguns testes, né? Sim. Quais testes que você acha que é mais importante para evitar problemas quando o cliente for receber? O que é que você diria aqui para a gente? O primeiro deles, com certeza, é hidráulico. Tá. Hidráulico é um dos principais. Você sabe, né, que existem indicadores do sistema de
hidráulico, né, do hidrossanitário, é o que tem mais ocorrências na construção civil, Karen. É mais de 80% dos problemas de assistência técnica, dos problemas na construção civil, é problema hidráulico. É verdade isso? Com certeza. A parte hidráulica, a água, né, em si, ela é um elemento que é muito bom para a saúde e tudo mais, mas para a construção civil, se ele não é dosado, se ele não é controlado, é totalmente perigoso, né? Então, assim, na parte da impermeabilização, na parte da tubulação, de tudo isso, a gente precisa estar muito atento. Então, a parte dos testes hidráulicos eu acho que é essencial. Então, assim, na hora desde inspecionar um apartamento até testar uma bomba, né? Então, assim, é muito essencial que todos esses testes, eles ocorram antes, né, da entrega da obra, porque às vezes tem uma bomba aí que vem de lá do reservatório superior pra lá pra baixo, aí ela tá desligada e de repente liga, eita, um vazamento, uma tubulação que não foi fechada. Aí na parte do apartamento, às vezes é um sifão mal encaixado, que acontece muito. Que às vezes ele, poxa, não viu que estava vazando, aí instalou o móvel, perdeu o móvel. Então todo esse controle a gente tem que ter. Verificar também nos ralos se tem resto de obra, é algo que acontece muito comum, muito, né, muito mesmo. A instalação de vaso, né, Karen? Às vezes o anel de vedação, ele, na hora que está instalando, ele... E esse é um dos mais difíceis de perceber. A gente só percebe tempos depois, né? Muitas vezes quando o cliente já está morando, né, Karen? Essa associação da assistência com a qualidade é muito importante, né? A gente sabe que se tiver uma boa qualidade dentro de uma obra, evita muito, diminui a assistência técnica, né? E a assistência técnica, é impossível que não se tenha esse setor dentro de uma construtora. Mas tem como diminuir os problemas, né, de assistência técnica. Eu queria saber, Karen, desse profissional que vai atuar no setor da qualidade, quais são as principais responsabilidades que ele precisa ter ao ocupar esse cargo em uma construtora? Acredito que ele precisa ser muito organizado, né? Para poder dar conta, né, dessa quantidade de demandas. Ele precisa também ser muito atencioso, né? Observador, como eu falei. E, no mais, também ter a questão do treinamento, né? Precisa sempre passar. Porque não basta a gente inspecionar um apartamento, identificar um problema e corrigir. Não, a gente precisa evitar que esse problema ele volte a acontecer. Então, a partir do momento que a gente vê que tem uma frequência nessa falha, a gente senta com a equipe que é responsável por isso, né? Por aquele sistema, e a gente trata com eles a melhor forma de corrigir esse problema. Tanto é que eu falei sobre a questão do rejunte de silicone, né? Tem uma dupla imparável numa das obras que a gente tem, e toda vez que eu ia vistoriar um apartamento, eu chamava eles, aí pedia para que fizesse o retoque, né? Que eles ficavam nessa parte mais de finalização de obra. Então, não necessariamente eram eles que faziam, mas... E toda vez que eu ia vistoriar um apartamento, era a mesma coisinha e era um detalhe mínimo. E aí, depois de um tempo, só com eles participando dessa parte de finalização, nunca mais encontrei problema. Pronto. Nunca mais foi um problema, silicone nem rejunte. Ou seja, é a questão mais de treinar, né? De fazer essa capacitação. Muitas vezes é uma conversa, é um óbvio que precisa ser dito, que não foi dito. Mas a gente dizendo é resolvido. Então, acredito que na qualidade precisa ter essas responsabilidades. O óbvio, ele precisa ser dito, né? As pessoas precisam ser treinadas. Ô, Karen, quem estiver aí curioso, até querendo atuar nessa área assim da qualidade, como era que você descreveria quais são os passo a passo, tá? Assim, do dia a dia de quem trabalha na qualidade. O que é que você diria? Então,
por exemplo, nessa parte de inspeção de imóvel, né? A gente faz um checklist. Certo. Existe algum documento já Isso. pronto? Sim. Existe. A gente fez um documento, né, baseado também nos itens que são entregues. Então, a gente faz a conferência desses itens. Então, por exemplo, os acabamentos de revestimento de piso, pintura ou revestimento de parede, o forro do teto, são um dos itens mais essenciais e mais presentes em cada ambiente, né? E aí vem as esquadrias, né, que tem a porta de madeira, às vezes uma esquadria de alumínio, que é a janela, ou uma esquadria mesmo, uma porta de alumínio. A gente faz a conferência muitas vezes do rodapé. E aí, dependendo do ambiente, tem uma torneira, uma bancada. Então, a gente precisa ter todos esses itens listados, né? Pra não esquecer, porque às vezes dá muita coisa. Nossa, tem... Acho que o checklist não me recordo agora a quantidade certinha. Mas não é nenhum dos maiores apartamentos que a gente entrega, assim, tem uns 90 itens. Certo. Então, assim, é muita coisa pra gente lembrar. E aí, quando a gente vai vistoriar o piso, o que a gente olha no piso? Certo. A gente olha o revestimento, se não tem nada danificado. A gente olha se não tem nada oco, se não tem rejunte faltando. Aí, depois disso, a gente olha se tá tudo no lugar mesmo, se não tem nada desnivelado. Então, assim, é uma série de coisas pra olhar. Não são vistorias que a gente pode fazer rapidamente, só vista grossa, de forma alguma. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento no checklist. Às vezes é demorado mesmo. E é isso. A gente vai checando cada item, vai olhando. Eita, a parede. Vamos olhar a pintura. Tá tudo bem nivelado, não tem nada fora do prumo. Manchado, não tem nada fora do prumo. Assim, é muita coisa, muito detalhe. Então, o checklist é o maior aliado do setor da qualidade, com toda certeza. Ô, Karen, e fora o checklist, tá? Checklist é um papel, é um documento, é um tablet, é eletrônico, enfim. Fora isso, essa inspeção, ela é visual ou você leva algum equipamento para lhe auxiliar nesse momento da inspeção? E se leva, quais são esses equipamentos? Eu levo sim. E acho que um dos mais temidos é a lanterna da qualidade, com toda certeza. É uma lanterna biônica que consegue ver tudo. Mas, além da lanterna, né, é interessante também a gente carregar conosco uma trena, porque trabalhando muitas vezes com os projetos dos clientes, a gente precisa, né, fazer essa conferência de projeto, de tamanho, está tudo dentro do projeto. A gente precisa também do martelinho de percussão. Do martelinho aquela de percussão. Exatamente. Aquela haste para poder conferir, né? Para poder conferir. Se tem concavo, Isso. né? Se tá nivelado. Exatamente. O que mais que você usa? A gente usa também os testes, né, de elétrica. Certo. Onde a gente consegue conferir se estão todos os itens, né, funcionando, se a tomada está funcionando, se o interruptor está ligando o ponto de iluminação certo, né? Tudo isso. Agora me diga, isso aí é no sistema da qualidade. Aí vamos passar para você estar entregando essa obra para o cliente final. Como é que é feita essa vistoria de inspeção de entrega de obra? Junto do cliente, né? Junto do cliente. Então, a gente segue o mesmo checklist, né? Para que o cliente tenha conhecimento de tudo aquilo que ele está recebendo, de todos os itens e de todas as observações, né, que ele precisa estar observando no apartamento dele antes de entregar. A gente, como construtora, a gente é muito, assim, muito detalhista, transparente tá. A gente não entrega de qualquer jeito. Né, cara? A gente sempre ressalta tudo aquilo que é entregue, tudo aquilo como deve ser visto por ele, né? Como construtora, a gente sempre reforça, você olha esse detalhe, vamos ver isso. Isso é respeito, né, Karen? Com certeza. Aí, todos os sistemas, quais são os principais sistemas que você olha junto ao cliente? Como eu falei, a integridade, né, do piso, da parede, a questão elétrica, hidráulica também, a gente gosta sempre de ver com eles essa parte de sifões, né, se tá tudo ok, se não tem nada vazando. A questão da integridade das portas, né, algo muito importante, né, se a fechadura tá funcionando, se ela tá vedando em sua totalidade, né.
É importante, né? Se no momento da vistoria de entrega ao cliente você vê um defeito ali no revestimento cerâmico, viu que ele está quebrado ali, você aponta ou deixa passar para o cliente? O que é que você acha que é importante? Eu acredito que é importante, sim, Mostrar, apontar, né? É importante ter essa transparência, como eu falei, né? Deixar passar não é íntegro, Não né? é íntegro, né, cara? Se... Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com certeza. você. E uma das coisas que eu mais penso é isso. Quando eu tô fazendo uma vistoria, caramba, se fosse eu recebendo esse apartamento, será que eu ia gostar desse defeitozinho melhor corrigido que entregar dessa forma? Com toda certeza. Aí, na obra, Karen, você não trabalha sozinha, né? Você trabalha em equipe. Você se sentiu desafiada a ter que trabalhar em equipe, a compartilhar lá as suas experiências, ou foi tranquilo, ou foi de boa? Para quem está aqui nos assistindo, nunca trabalhou em obra, como é trabalhar em equipe, Karen? Ai, trabalhar em equipe é um desafio, querendo ou não. É um desafio, porque acho que todo mundo, às vezes, chega, né, pensando que... às vezes a gente chega com aquela cabeça de, eita, se eu estivesse fazendo, eu faria melhor. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, mesmo sem querer, de se fosse eu fazendo, eu fazia de tal jeito, né? Tá. Então, acho que o maior desafio do trabalho em equipe é ter essa consciência de grupo. É ter essa noção de que ninguém tá sozinho, de que ninguém tá trabalhando por si só, né? Um depende do outro, querendo ou não. Então, assim, para instalar um exaustor, eu preciso não só do eletricista, mas também da pessoa da hidráulica. Então, essa parte de não ser independente, de trabalhar realmente a unidade, é um desafio, né? Assim, lidar com pessoas não é algo fácil. Não. Cada um tem o seu jeito, a sua característica, a sua história. São Pessoas diferentes. São pessoas diferentes, são histórias, né, trazidas diferentes, né? E culturas diferentes. Então, assim, não é fácil. Mas é bom, é um desafio muito legal. É porque, assim, todos têm que entender que estão trabalhando ali em prol do bem da construtora, né? Sim. Há pessoas que ficam naquele individual, né? É o meu trabalho, é o meu. Aí isso aí é que dá confusão, né, Karen? É isso que dá confusão. É o meu, sou eu. Não é Conte responsabilidade aí alguma minha. experiência vivida. Ai, Jesus. De uma situação que você se viu assim, aquela... Consegue lembrar? Ai, não sei se Das devo. Vai, sem dizer nome, sem dizer nome. Lógico, sem dizer nome. Acho que uma parte mais difícil... Ai, tá. Teve uma experiência que a gente teve... assim, acontece muito, né? Nesse período de finalização de obra, acontecer imprevistos. Então, ocorreu um imprevisto numa parte, num sistema específico. E a pessoa no dia responsável pela entrega do apartamento, ela ficou bem estressada, porque tinha dado problema naquele sistema. E ela se alterou um pouco, sabe? E, nossa, foi uma confusão nesse dia, porque ela acabou comunicando de uma forma errada para o responsável desse sistema que aquele problema tinha acontecido. Aí já chamou outra pessoa que era responsável pelo responsável desse sistema. E aí gerou uma confusão, o cliente chegando e a gente tentando resolver aquele imprevisto, né? E acho que assim, a gente às vezes pode resolver de uma outra forma. Imprevistos acontecem, mas às vezes a pessoa toma tanto pra si, eita, sou eu que vou fazer a entrega, sou eu que tô responsável por isso, vai cair em mim. Mas não, às vezes a gente pode resolver de uma forma muito mais fácil, não precisa causar aquele alvoroço todo, né? E acontece. Acontece, né? A condução de um problema é muito importante, né? Com certeza. Eu, quando estou diante de um problema muito sério, a primeira coisa que eu faço é me calar, né? Não adianta. Vai gritar, vai se espernear, vai... É pior, né? É pior. Eu acho que foi isso que faltou nessa pessoa, né? Era uma bolinha de neve. Que... Só precisou de uma situação para, né?
É incrível isso. Então, isso traz a gente a refletir o quanto que, se a gente assume algum papel que é de responsabilidade, que é de liderança, ter um equilíbrio Com certeza. emocional é importante, né, Karen? Tem uma ciência da situação. Da situação, Poxa, se aconteceu aquele imprevisto, como é que a gente resolve? Como é que a gente pode lidar de uma forma fácil, sem, né, acabar... Sem causar conflitos, sem né? causar conflitos, sem acabar danificando alguém. E tudo se resolve, né, Karen? Tudo se resolve. E acredito que uma das principais coisas é o diálogo. Uhum. O diálogo resolve tudo. Às vezes, aquele imprevisto não dava para resolver na hora, mas conversando com o cliente não era a pior coisa do mundo. Não. Então, o diálogo, a comunicação são uma das chaves para o trabalho em equipe. É verdade. Se a gente conversa, se a gente esclarece, se a gente traz feedback, né, Renata? Não é importante, né? Se resolve. Tudo se Não resolve. é? Com Ficar certeza. calado não é pior? É. Aí depois o problema só se torna maior. E quando a gente fala, não, a gente consegue eliminar, né? Aquele problema, né? Consegue a gente resolver. Sim. Eu penso assim também, Karen. Ô, Karen, voltando para a entrega de obra, né? Agora a gente vai ficar intercalando entre entrega, qualidade, entrega e qualidade. Na hora que você fez ali a inspeção com o cliente recebeu aquele apartamento. Quais são os documentos Sim. que são essenciais que a construtora entregue para o cliente dizer aquele apartamento agora é meu? Ele precisa assinar o termo de vistoria, né? De que ele está recebendo todos os itens do apartamento em perfeitas condições. E o nosso termo de vistoria é um pouquinho diferente, né? Que a gente gosta de registrar todos os acabamentos, mostrando que tudo que foi entregue... Estão em conformidade. Estão em conformidade. Eu acredito que é uma defesa tanto para o cliente quanto da construtora. A gente ter esse registro, né? Ter todas essas fotos, porque a gente consegue ter também um histórico, algo guardado daquele apartamento de como realmente foi entregue, né? Porque tanto acredito que às vezes, eita, tal coisa tá quebrada, mas quando você vai olhar na foto, não foi entregue quebrado. E é muito importante para a construtora ter esse aval, né? Porque não são coisas tão simples às vezes, né? Construtora é muito gasto, obra é muito gasto. Então, assim, uma cuba quebrada não é uns 10 reais, né? Então, assim, é muito importante ter esse registro. E além do termo de vistoria, a gente tem também o termo de entrega das chaves. Que o cliente está recebendo realmente o apartamento, que agora ele tem responsabilidade pela parte, né, de impostos, né, tudo isso, de elétrica, né, da água também. Então, tem esses dois termos que são muito importantes. Muito importante, né? Para entrega. Karen, você sabe que eu atuo muito nessa área, né, de entrega, de recebimento de obras, né? E hoje um dos pontos que eu já venho trabalhando, tá? Não digo hoje, mas já venho há um certo período de tempo trabalhando, é sobre as responsabilidades. A gente tem que ter todo aquele respeito de fazer uma entrega íntegra, né? Conferindo todos os sistemas. Gosto de levar comigo a parte da lanterninha para ver os mínimos detalhes, para mostrar que a gente não está querendo esconder nada. E ali, naquele momento, a gente está passivo de se deparar por alguma situação, né? Que passou despercebido. Ninguém está livre, né? Sim. Gosto de fazer os testes, enfim. E uma das coisas que também eu acho que é importante, Karen, é de apontar as responsabilidades. A gente sabe que a partir daquele momento que o cliente está recebendo a chave do apartamento, ele tem agora que assumir as responsabilidades pelo uso e operação daquele imóvel, né? Então, ele tem que ter a consciência que ele precisa fazer as conhecidas manutenções. E era bom a gente aqui falar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, que existem as 3 manutenções básicas de uma edificação, que é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é aquela que a gente está mais acostumado a fazer, não é isso, Karen? Só corrigir o problema. Deixa o problema acontecer para poder fazer a manutenção. Essa é a que a gente deve evitar. Existe a manutenção preventiva. A preventiva, ela é a ideal, é a dos sonhos, onde a gente vai fazer uma manutenção com aquela previsibilidade. Previsibilidade de tempo, do que a gente vai gastar. Essa é a ideal, né, Karen?
Só que o que é que às vezes acontece? As pessoas imaginam que esse tipo de manutenção gera custos. Olha o engano. Por quê? Como o sistema está íntegro, para que eu mexer no que está quieto? Mas, às vezes, um pequeno reparo que você fez ali naquele período, você evita um dano maior. Quando a gente fala de manutenção preventiva, é para ser identificado ali aquele rejuntezinho que trincou ali naquele momento. Aí, às vezes, pensam que está tão pequeno e não considera, né? Então, se ele corrigir aquele pequenininho, evita de uma substituição maior, evita de um dano maior. Ou seja, algo que pensa que vai ser um custo, ali você vai estar evitando um gasto maior no futuro, não é? E existe também a manutenção preditiva, que eu gosto muito de falar sobre isso, Karen. Que a manutenção preditiva é aquela que você faz um monitoramento, geralmente muito utilizada em equipamentos ou alguns sistemas. Tem o auxílio da tecnologia para estar monitorando, para que antes que dê o defeito, fique atento que precisa de manutenção daquele equipamento ou daquele sistema. É muito interessante, né? E eu acho muito interessante, no momento da entrega, de passar essa conscientização para os clientes. Você, Karen, que está começando agora nessa área, como é que você enxerga essa parte da conscientização? E você, quando está fazendo a entrega, você conscientiza os clientes dessa importância das manutenções? Acredito que é extremamente importante que o cliente ele tenha essa consciência da manutenção. E também faço sempre... acredito que é uma das partes mais importantes da entrega, né? Quando você vai vender um celular, é um pouco óbvio, mas às vezes você precisa dizer, olha, não joga esse celular na água. É verdade. Não joga ele na piscina, não afogue. E no apartamento são muitos cuidados, são muitas atenções que a gente precisa ter. Desde uma tubulação que não pode ser perfurada na instalação de imóvel, até a manutenção preventiva que realmente deve ocorrer. Então, é muito importante a gente passar, né, de uma forma também transparente, todas as responsabilidades que o cliente precisa ter. Porque, como construtora, a gente faz assistência técnica, a gente cumpre com o termo de garantia, a gente cumpre com as responsabilidades dentro da garantia necessária, dita por norma. Não é um prazo estipulado pela nossa cabeça. Não é uma falha que a gente quer fazer ou não. Tudo dentro de norma, tudo dentro de estudos, né? E assim, a gente precisa realmente passar essas responsabilidades para o cliente, porque às vezes ele não tem consciência mesmo daquilo que ele precisa fazer. Às vezes ele tem outros empreendimentos, às vezes ele tem outros imóveis, mas ainda não foi aconselhado da devida forma para saber como lidar com aquilo que... com cada detalhe. Né, do apartamento dele. Então, por isso também o manual se faz muito importante, né? Mas às vezes você não tem aquele manual tão completo. Então, o que é importante dizer para o cliente, né? O básico. O óbvio. O óbvio. Então, precisa fazer, tomar o devido cuidado, né? Com a porta. Uma porta de madeira, hoje em dia, não é uma porta que... Na verdade, não sei quando foi que a porta de madeira deveria ser enxaguada. Jogar um balde. Eu vi um vídeo esses dias. No Instagram, você tava fazendo... Tem um pessoal que gosta, né, de fazer esses vídeos de limpeza. E aí, quando eu vi, a mulher jogou balde assim, de água, pegou uma vassoura piaçava, começou a esfregar a porta e disse, minha gente, por isso que incha. Então, assim, são cuidados que a gente precisa realmente passar para eles, né? De questão, às vezes, de potência de equipamento. Particularmente, antes de estudar, eu não tinha a menor consciência de que, por exemplo, algum equipamento que eu tinha... Nunca procurei saber antes, né? De que algum equipamento que eu poderia comprar podia ter uma voltagem maior do que a capacidade. A capacidade da casa, enfim, né? Então, são cuidados que a gente precisa realmente ter e, às vezes, a gente não tem consciência, né? Então, são muitos detalhes para o cliente cuidar, são muitas responsabilidades, né? Quando você compra um apartamento, você não só tem o problema do bolso. Você precisa ter esse cuidado, você precisa ter essa manutenção, precisa procurar também, né, como
assim, né, como proprietário, você precisa ter esse cuidado de procurar como saber administrar o seu imóvel. Então, você precisa saber como lidar com a pintura, o que você precisa fazer anualmente para que essa pintura, né, não tenha nenhuma fissura nela. Então, são cuidados que realmente a gente precisa buscar. Então, a gente queria falar aqui da importância do manual de uso e operação de uma edificação. O conhecido manual do proprietário e manual do síndico. Então, atenção, construtores, é obrigatório vocês entregarem para os clientes do imóvel esse manual. Nesse manual vai conter todos os materiais que foram utilizados naquele imóvel, todas as especificações de fabricante, de dimensão, toda a cor, o lote, enfim, tudo especificado e também todos os sistemas, que aí é muito importante. Contemplar todos os sistemas que nele vai conter. Quais são os cuidados de uso que eu preciso ter ao estar usando esse ambiente? Existe também toda a parte da manutenção preventiva. O que é que eu preciso fazer? Qual a periodicidade? Quem é o profissional que eu vou precisar chamar para fazer a manutenção daquele sistema? Também contempla a garantia. O que é que eu vou ter de garantia? Quais são as perdas de garantia? E, por último, o que é que eu posso perder como garantia se eu não fizer? Então, esse é um documento que ele é essencial para ser entregue aos clientes. E se você, cliente, está recebendo um imóvel, exija daquele engenheiro, exija daquele construtor esse manual, o manual de uso e operação daquela edificação, para você se basear e conseguir fazer todas as manutenções necessárias para poder manter tanto o desempenho, a qualidade e a segurança desse seu imóvel. E também, se você precisar fazer alguma reforma, vai precisar fazer um reparo no piso, vai precisar ampliar e vai precisar daquele piso, por exemplo, já vai ter a informação de que piso foi utilizado. Da parte do sistema elétrico também, qual é todo o circuito que foi utilizado naquele imóvel, enfim, contemplando todos os sistemas que são essenciais para a segurança do seu imóvel. Não é isso, Karen? É verdade. Karen, é interessante que você falou aí do celular, né? Que às vezes tem que dizer o óbvio, que você não pode pegar seu celular e jogar dentro d'água. A gente associa muito a edificação com o carro. Por exemplo, você compra um carro. Você não sabe que precisa fazer as manutenções do carro, porque se você não fizer as manutenções, você perde o quê? A garantia. Assim é a construção. Então, quando se compra um imóvel, é comum algumas pessoas imaginarem que, por estar comprando um imóvel novo, não precisa fazer nenhuma manutenção, porque tem a garantia da construtora. Mas, olha só, gente, não é porque o imóvel é novo que não se precisa fazer as manutenções. Então, tem que se fazer as manutenções regulares para não perder a garantia da construtora. Assim como você compra seu carro e precisa fazer a manutenção para não perder a garantia, da mesma forma quando você compra o seu imóvel. Precisa fazer a manutenção preventiva para não perder a garantia da construtora. Isso é um bom aviso para quem está nos escutando, né, Karen? Com certeza. O que é que você entende disso, Karen? Ai, tô entendendo bastante ultimamente sobre manual, sobre norma de garantia. Só vem isso na cabeça ultimamente. Mas é de extrema importância e é elaborando e é fazendo esse manual, tendo toda essa experiência, né, com o cliente e tudo mais, que a gente vai descobrindo que informação não quer demais. Não quer demais. Então, assim, o manual, ele precisa ser rico de informações, ele precisa ter muito do óbvio e ele precisa, assim, ter todas as recomendações possíveis. E, assim, o manual, ele é específico de cada edificação. Com certeza. Não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que entender a sua edificação e naquele manual tem que contemplar os sistemas daquela edificação, Claro. né? As particularidades Com certeza. daquela edificação. O construtor também precisa ter esse cuidado, né? Às vezes você vai colocar um item de esquadria e aí você coloca lá alumínio, mas não era esse alumínio. Então, você precisa ter esse cuidado, ter todas as recomendações, verificar com o fornecedor
qual foi o material exatamente que foi usado, como é o nome da cor, quais são os cuidados de uso que ele recomenda, né, em si. Então, todos esses cuidados a gente realmente precisa passar em uma troca essencial, tanto para a construtora quanto para o proprietário. Muito bom, Karen. Muito boa a sua colocação. Karen, como é que você enxerga o futuro da engenharia civil? E como é que você enxerga essa área da qualidade e essa área também de entrega e recebimentos de obra? O futuro da engenharia civil eu vejo como algo muito amplo. Acredito que a engenharia não é algo que para, né? Mediante a tecnologia, não é algo que para e também não é algo que está ficando para trás. Então, hoje a gente vê que a engenharia ela tem se voltado cada vez mais para a sustentabilidade, né? E também para a tecnologia. Ou seja, só tem a crescer. Só tem a crescer, né? Ao invés de ter parado nos métodos antigos que não eram tão sustentáveis, a engenharia vai estudando, vai descobrindo novas formas, né? Cada vez mais a gente vê, por exemplo, a engenharia diagnóstica, né? Que está se preocupando com, muitas vezes, as falhas construtivas, né? Que eram feitas anteriormente, que são cada vez mais denunciadas, né? E a gente vê um cuidado maior, como é que a gente resolve, como é que a gente identifica, como é que a gente se previne para que não aconteça, né? Então, acredito que o futuro da engenharia é muito bom, só tem a crescer. Promissor, né? É muito promissor. E você que está entrando na área da engenharia civil, não se assuste. Eu sei que o novo é diferente, né? São muitas coisas também pra gente investir. Como técnico, eu achava engraçado que no meio do curso eu ficava meio... Peraí, mas o técnico faz o quê, finalmente? E eu acredito que engenheiro também tem esse questionamento. Peraí, mas eu faço o quê? Então, assim, é uma área muito ampla, mas é um futuro muito promissor que a engenharia civil tem. E é uma área muito boa, que só tem a crescer. Então, você como estudante, você não precisa se preocupar, porque é uma área concorrida, todas são. Mas o objetivo, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é estudar e dar o nosso melhor naquela área que a gente se identificou realmente e tudo dá certo. Foi muito boa essa sua colocação. E quando você falou especificamente da parte da engenharia diagnóstica, que é o que eu realmente me apaixonei. E quando a gente entra realmente no mundo da engenharia, ele é muito vasto, tá? E eu lembro que eu entrei na área da engenharia e eu nunca tive um sonho de ter aquele prédio construído pela Renata. E eu achava aquilo estranho. Eu digo, meu Deus, como é que eu sou engenheira e eu não tenho esse sonho, tá? Enfim, foi aí que eu me descobri qual era a minha aptidão, entendeu? Eu tenho esse lado, assim, da paciência, de querer ensinar, de querer treinar. Foi quando eu me identifiquei com a engenharia diagnóstica. A engenharia de diagnóstica, ela surgiu, Karen, por conta de alguns acidentes que aconteceram, né? Acidentes que teve até repercussão nacional, teve até casos de fatalidade, de pessoas mesmo chegar a óbito por conta das faltas de manutenção. Então, a engenharia diagnóstica ela chegou para que ela entre nas construções, não só nas construções, mas nos prédios prontos, para identificar quais são os possíveis riscos que eles podem estar enfrentando ali, no intuito de que corrija aquilo logo de uma maneira assertiva para evitar, né, acidentes. É esse o intuito maior. E é muito bonita a engenharia diagnóstica. Eu acho assim, algo assim, fundamental, onde que a principal função dela é isso, precisar fazer as manutenções para evitar problemas maiores, né? O que é que você diria para essas pessoas que estão entrando agora nessa área de técnico de edificações, de engenharia? O que é que o mercado, né, espera dessas pessoas, desses estudantes? Acredito que posicionamento, né? E também, como eu falei anteriormente, estudo. O estudo é tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente não consegue... Às vezes a gente acha que consegue, né? De uma forma fácil, só com lábia. Mas o grande segredo é o estudo. O estudo te destaca. Mas não só o estudo, também a prática. Então, é você ter consciência daquilo que você quer, você focar naquilo que você quer e você focar para ter prática naquilo que você quer, né? Então, é você se dispor e ter essa proatividade e você vai longe.
E que conselho você daria para essas pessoas que estão escutando, para que eles não façam quando eles entrarem nessa área da engenharia? Ai, o que não fazer? Jesus. Tanta coisa para não fazer. Diga aí a lista. Mas eu acredito que uma das piores, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, que uma das piores coisas, né, que tem acontecido no momento é a questão da preguiça, de não querer, né, trabalhar. E é uma dificuldade que talvez a minha geração tenha bastante, né? Então, assim, estar naquilo que é cômodo é muito melhor, né? Passar o dia no celular é muito melhor do que trabalhar. Então você diria, não tenha preguiça para trabalhar. É isso? É isso. Dessa forma, não sei. Mas, assim, acredito ter disposição e buscar realmente. Acredito que quando você trabalha naquilo que você gosta, você não tem preguiça. Uhum. É leve. Tá. Quando você é apaixonado por aquilo que você faz, flui. Então não tem segredo. É você realmente focar naquilo que você gosta de fazer e fazer, assim, com tudo que você tem. Flui de uma forma muito leve quando você faz assim. Oh, que coisa boa. Ô, cara, tu sabia que já tá acabando o nosso podcast? Não acredito. Não é gostoso, né? Não é? Muito bom. Não é bom esse bate-papo? Ô, Kari, tem alguma habilidade que você vê que hoje é essencial, mas que você antes acreditava que não era e que você só percebeu quando você começou a atuar e você percebeu essa habilidade? Qual é? Nunca pensei que ser detalhista era tão importante para a área, né? Principalmente como qualidade, né? Nunca pensei que ter tanta atenção para esses detalhes, ser tão observadora, notar tanto os mínimos detalhes, as coisas que às vezes, assim, são mínimas, poderiam ser deixadas passar, mas não poderiam, de forma alguma. Então, nunca pensei que ser detalhista, que ser chata, era uma habilidade que eu ia usar muito. Eu costumava ser só em casa, né? De repente, no trabalho, é ótimo. Ô, Karen, chega até a ouvir. Diga a Karen que não precisa olhar tanto, não, né, Karen? Com frequência. Mas isso é bom. Não é? Com certeza. É essencial. É essencial, Acaba né? sendo. Ô, Karen, se eu te perguntasse agora quem é a Karen? Ai, quem é a Karen? A Karen não só é técnica em edificações, estudante de engenharia, né? A Karen, ela é filha, né? Eu tenho uma família maravilhosa, mas acho que uma das minhas principais características, assim, qualidades que podem, né, me identificar é como filha de Deus. Que linda. Né? Eu encontrei Jesus há alguns anos, acho que 6, 5 anos atrás. E acredito que isso é uma das coisas que mais define quem eu sou, né? É algo que mudou a minha vida. O Senhor, Ele mudou a minha vida e Ele mudou muito da minha personalidade, do meu coração. Graças a Deus, eu sou o que sou hoje. Então, assim, muitas das minhas inseguranças, dos meus medos cessaram depois que encontrei a Deus. Então, assim, eu devo muito a Ele. E eu também sou cantora. Ai, que coisa linda. Eu canto, eu toco. E deixa eu ver mais. Eu gosto muito, né, da área do copy, né? De trabalhar com copyright, com escrita. Sou apaixonada pela escrita. É até uma das áreas que eu gosto muito de estar atuando hoje, né? Com essa parte de elaboração, né? E acredito que é isso. De tudo um pouco, às vezes, as pessoas às vezes me param e perguntam, mulher, como é que tu faz tanta coisa? Não sei. Só faz, né, cara? Só tô fazendo. E tá dando certo, graças a Deus. Às vezes a gente acha que não vai conseguir dar conta, mas o segredo é administrar o tempo e tudo dá certo. Tudo dá certo. E com Jesus no barco é melhor ainda, né, cara? Karen, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão te assistindo agora? Que mensagem final você daria? Mensagem final. Pergunta difícil. Faça uma pergunta mais fácil, Renata. O que é que você diria? Todas essas pessoas aqui que estão te escutando. Os estudantes de engenharia, os estudantes de técnico de edificação, se você fosse dar um conselho para eles, o que é que você daria? Caramba. É
essa área é maravilhosa, não tenho dúvidas. Então, assim, o maior conselho, invistam, né, nos seus estudos, na sua prática. Eu acredito que uma das coisas que mais me fez encantar, assim, na área, uma das experiências mais legais, não sei se era a oportunidade agora de falar, mas eu lembrei agora da primeira entrega que eu participei, né? Foi a primeira entrega no empreendimento que a gente estava, e foi a primeira entrega que eu participei, assim, como construtora. E, cara, que experiência maluca e incrível, porque acredito que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a gente, como construtora, a gente pega um papel, um projeto e concretiza numa casa, num apartamento, num concreto. Mas muitas vezes não é só um projeto, é um sonho. É um sonho. A gente concretiza sonho. Então, acho que isso também é uma das partes que mais me fez apaixonar pela engenharia. É concretizar sonhos, edificar sonhos, né? Então, assim, acredito que o cuidado que um construtor, que um técnico em edificações tem que ter é ter essa consciência. Que a gente não trabalha só com produto, que a gente não trabalha só fazendo aquilo, só vendendo. Não, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha enfim, com paixões que foram colocadas ali naquele lugar. Então, é um apartamento que você está entregando para uma família que há 5 anos comprou na planta, acompanhou todo o processo construtivo e está recebendo. Às vezes, é um casal de idosos que está recebendo aquele apartamento e vai, assim, né, acompanhar, poder descansar e viver tranquilamente aqueles anos, né, juntos, naquele apartamento que você construiu. Então, não é só um sifão que tá vazando, é o sifão da casa daquele pessoal. Então, assim, acredito que a parte que mais me encantou numa dessas entregas foi isso. É ver que não era só um apartamento, não era só, né, o valor realmente financeiro que tinha naquele apartamento, mas o valor que seria colocado através daquela família. Então, se tem um conselho que eu posso dar, valorize aquilo que você tem entregue, aquilo que você tem construído, porque quando você constrói de uma forma correta, quando você faz a vistoria de forma correta, você não está só isentando a construtora do problema que pode acontecer, mas também você está evitando que aquela família viva aquele problema, né? Então, concretizar sonhos é verdade. Viver e sentir a felicidade daquelas pessoas que estão recebendo é emocionante. É, né, muito emocionante. Eu saí bestinha da primeira vistoria. Né? Caramba! E ver a emoção, até a proprietária, né, ela falou, é um sonho realizado. E eu fiquei, caramba, nem parece que 2 dias atrás a gente tava puxando os cabelos, porque achava que a pintura não ia secar. Mas foi maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. É verdade. Eu entendo isso. Karen, o que é que você diria aqui desse podcast que você gravou aqui do Papo de Engenharia? Ai, eu amei estar contigo, Renata. De verdade, muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Passou tão rápido. Me senti muito confortável nesse estúdio. E assim, que experiência maravilhosa. Nunca pensei em estar aqui. Às vezes lendo muitos roteiros, né? Verdade. Mas é maravilhoso estar aqui e muito grata realmente pelo convite. Eita, gente, foi muito bom esse bate-papo aqui com Karen. Eu quero te agradecer, Karen, por estar aqui comigo esse momento. Karen trabalha comigo na construtora. Eu tenho o grande prazer de tê-la na minha equipe e convidei ela para dividir um pouco do dia a dia. E eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, vocês gostaram, e encaminhe esse episódio para pessoas que você sabe que vão gostar de ouvir a história da Karen, que é muito inspiradora. Um conteúdo muito rico, Karen. Muito obrigada por contribuir aqui com o Papo de Engenharia. A gente sabe, gente, que conhecimento é tudo, né? Precisa estudar, precisa conhecer para a gente poder se desenvolver cada vez mais. E esse é o intuito do nosso podcast.
trazer cada dia histórias inspiradoras para inspirar você e você agregar cada vez mais conhecimento no dia a dia do seu trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e lembrar que toda quinta-feira tem um episódio novo no meu canal do YouTube e do Spotify. E não percam que toda semana tem um episódio que é importante para vocês. E eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar aqui este momento, nos dando sabedoria para conduzir aqui esse momento. E eu peço que Deus nos dê força e determinação para a gente conseguir prosseguir dia a dia da nossa vida. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.